Olá pessoal, meu nome é Pedro Leandro, sou da turma 02A de Lógica de Programação e agora eu vou resolver a questão 11 da lista 3 de estruturas de repetição, laço condicional. Então vamos ler o enunciado da questão. Ok. Seguinte, implementa um programa que recebe o valor do primeiro termo e o valor da razão de uma progressão geométrica crescente, ambos de números reais maiores do que 1. Em seguida, o programa deve receber o número inteiro n e imprimir na saída todos os termos da progressão geométrica que são menores do que esse valor n, separados por espaço. Considere que o número n será sempre maior que o primeiro termo fornecido pelo problema. Nota, o espaço final na saída é opcional. Então vamos fazer uma revisãozinha aqui. Se eu tenho que o primeiro termo é 1 e a razão da PG é 2, então eu tenho... Não, por exemplo, se o primeiro valor é 1 e a razão é 2. Então vamos lá. O primeiro termo é 2. O segundo termo é 2 vezes 2, que é 4. Aí depois, 4 vezes 2, 8. Aí depois, 8 vezes 2, 16. E assim sucessivamente. Então vamos lá. Vou criar a variável n, certo? Que vai receber parsefloat do prompt de digite um número real. Aí eu vou declarar outra variável que vai ser o primeiro termo que vai receber parsefloat do prompt de digite o primeiro termo da PG. Depois var razão recebe parsefloat do prompt de digite a razão da PG, certo? Então, feito isso, quem é que vai ser o nosso primeiro termo da nossa PG? O primeiro termo da nossa progressão geométrica vai ser o próprio primeiro termo que ele digitou lá. Então, eu vou declarar uma variável que vai se chamar PG, certo? Que vai ser responsável por receber os valores da progressão geométrica. Então, de começo, ela vai receber o primeiro termo da PG. Então, enquanto o valor da PG ele for menor que o número n digitado, então eu faço o seguinte. Primeiramente, vamos alertar quem é o valor dessa PG e depois nós vamos fazer com que a PG receba ela mesma multiplicada pela razão, certo? Então, basicamente é isso. Ele vai receber aqui o primeiro termo, por exemplo, 2. E se eu disser que a razão é, por exemplo, 3, então vai ficar 2. Aí 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3 dá... 18 vezes 3... Ô, louco. Dá 54. É 54? Não. Dá 56. E assim vai, certo? Então vamos salvar e executar. Tá salvo. Abrir com Google Chrome. Então vamos lá. Digita o número real. 100. Digita o primeiro termo da progressão geométrica. 2. Digita a razão da PG. 2. Então ele está imprimindo. 2, 4, 8, 16, 32, 64 e pronto. Ele não imprimiu um valor que é maior do que n. Mas se a gente quiser melhorar o programa, a gente pode fazer com que esses valores da progressão geométrica sejam impressos de uma vez só, para a gente não ficar dando enter toda a vida. Então a gente pode declarar uma variável chamada saída, que de começo ela vai receber o primeiro termo mais um espaço, certo? Então, por exemplo,
Temos aqui 2, aí depois 4, 8, 16, 32. Então a saída ela vai ser um texto nesse formato aqui, mas de começo ela vai receber esse númerozinho aqui, 2, certo? Então, vamos lá. Agora, ó, eu vou dizer que se o valor da minha progressão geométrica for menor do que o número n, então a minha saída vai receber ela mesma, mais o valor da PG, mais um espacinho em branco. Porque, por exemplo, se eu tiver digitado o número n igual a 100, então, nesse while, ele vai ficar executando e vai realizar essa multiplicação aqui do 2. Então, o último termo dessa PG vai ser o 128. Só que ele só vai adicionar esse valor, né, os valores dessa PG nessa variável saída aqui, somente se o valor da PG for menor do que n, e no caso é 100. Então, nesse caso aqui, o meu texto ele só vai receber até o número 64. E quando chegar no 128, ele já não vai receber mais nada. Então, no final, basta a gente dar um alerta na minha saída. Então, vamos testar novamente. Vamos testar o número 2. Opa, digitei errado aqui. Ok. Vamos lá, vamos digitar o número real, né, que vai ser o limite da minha progressão geométrica. 100, depois eu digito o primeiro termo da PG, que vai ser 2, e a razão dessa PG, que é 2. Então, olha só, ela imprimiu todos os termos, exceto o 128, porque o 128 ele é maior do que 100. Vamos testar de novo com números diferentes. Vamos testar aqui 50, vou fazer que o primeiro termo da PG seja 3, e a razão da PG seja 5. Então vamos lá, ele só imprimiu 3 e o 15. Por quê? Porque 15 vezes 5 vai dar um número maior do que 50. Então ele não adiciona no meu texto. Então deixa eu testar aqui com outro número, por exemplo. Vou digitar o real 200, primeiro termo da PG é 4, e a razão dessa PG ela vai ser 4. Então, ó, 64 vezes 4 vai dar um número maior do que 200. Então, ele não adiciona no meu texto, nessa minha saída. Então é isso, pessoal. Falou!